Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo muito especial, do livro Comunicação Eficiente, Como Escrever Mensagens com Clareza, Concisão e Funcionalidade, da editora Berge, São Paulo, 2020. E hoje nós estamos aqui com a autora do livro, Vivian Rio Stella, doutora em Linguística pela Unicamp, onde realizou pós-doutoramento em Sociolinguística Interacional, também possui pós-doutoramento em Linguística pela PUC São Paulo, é fundadora do VRS Cursos e agora eu vou passar a palavra para ela. Olá, Vivian, tudo bom? Olá, Júlia. Olá a todas e todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui nesse café para a gente poder conversar sobre um tema tão necessário que é a comunicação. Eu estou muito feliz com a sua presença e queria que você me explicasse um pouquinho do livro. Ele foi lançado em 2020 e você fez um livro sobre comunicação eficiente, principalmente comunicação corporativa. Por quê? Da onde veio esse insight, essa necessidade de fazer o livro e nos contar um pouco sobre essa história? Quando eu comecei a dar cursos em empresas, claro que comprei muitos livros. Eu tinha 22 anos. E aí comprei muitos livros porque na linguística eu não tive uma formação pautada por comunicação corporativa. Então eu precisava saber como é que era esse contexto de trocas, de mensagens, enfim. E aí o que eu percebi é que muitos livros eram muito pautados por gramática, por dicas muito pontuais do texto. E eu, como venho da linguística textual, sentia falta de, mas como é que é o processo de fazer esse texto? Um relatório, um e-mail, um memorando, enfim. Então foi dessa necessidade assim, de comprar muitos livros, não encontrar o que eu precisava, desenvolver muita coisa para os cursos. E aí depois de 15, quase 16 anos aí dando cursos, eu fui juntando, um material muito rico sobre esse assunto. E aí comecei a pensar, poxa, que tal fazer um livro então que compilasse muito do que eu faço nas organizações, contribuísse para as pessoas, de uma forma até mais prática, acessando o livro, saberem quais são elementos de uma boa escrita. E aí, claro que quando eu lancei o livro, em 2020, eu falava muito dos e-mails, cheguei a me questionar se ainda era pertinente falar dos e-mails e, enfim, com a pandemia eu percebi que muitas pessoas se pautaram ainda mais pelos e-mails, outras tantas não tanto, mas acho que ainda é uma ferramenta necessária para a gente poder ter trocas mais formais. Mas vale dizer, quando eu comecei a dar cursos, o e-mail era super informal. E agora o e-mail é super formal, então a gente também vê essa ressignificação ao longo do tempo, Com certeza. Eu até vejo que, na verdade, e te questiono, o e-mail não está ficando um pouco menos formal com aquele formato de curtir um e-mail, como a gente falou, você coloca e marca uma pessoa e aí você recebe a notificação, ele está trazendo uma interação diferente do próprio texto. Exato, ele vai se transformando com os novos recursos, porque como eu diria assim, a linguagem da internet, ela é uma linguagem muito mais da gente reagir, da gente colaborar também, e de ser marcado. Então essa lógica das redes sociais acaba transbordando para outros lugares, inclusive nos e-mails. Houve um tempo que me perguntavam nos cursos, eu posso pôr arroba para sinalizar a pessoa? Aí eu falava, não, isso é uma linguagem da legenda da rede social, como o Instagram. Mas com o tempo o Outlook e outras ferramentas de e-mail também foram emprestando essa ferramenta para poder marcar as pessoas. Então, de fato, a gente vê uma informalidade maior, não só nesses marcadores que são próprios da rede social, que estão nos e-mails, mas a linguagem mesmo, A gente vê, assim, mais um oi, tudo bem, às vezes, claro que depende de cada organização, e eu sempre reforço, a cultura da empresa determina muito como é que você usa as palavras, mas tem empresas que usam oi, tudo bem, hey, olá, galera, outras tantas continuam formais, mas ainda é um formal que não se aproxima com o que a gente via no começo dos e-mails, que era um prezado, fulano de tal, venho por meio desta, que era uma linguagem muito das cartas, que não combinam com os dias de hoje. Então existe sim uma informalidade maior, que bom, eu diria, porque aproxima, a gente está distante, o e-mail tem a ver com interação entre pessoas, não só em passar uma mensagem sem interação. Então quando tem interação, pressupõe que a gente tem uma linguagem mais próxima das pessoas mesmo. E nessa interação, às vezes eu vejo as pessoas respondendo, inclusive com GIF. Aí eu falo, gente, parece que virou um WhatsApp o e-mail. A gente estaria também fazendo essa convergência completa? Você vê isso como positivo ou, enfim. Às vezes eu recebo uma imagem, eu realmente fico um pouco assustada, porque eu falo, gente, peraí, não esperava a resposta de um gifzinho lá todo animado, feliz, ou mesmo, seja uma confraternização, seja uma resposta de um e-mail. Sobre isso, essa imagem, como ela interfere nessa resposta? Aí eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu não sou nem, assim, a favor ou contrária, mas acho que é um cuidado.
por exemplo, uma pessoa te escreve várias informações ou quer celebrar, que seja, né, quer celebrar um acontecimento, e aí ela te escreve, explica o que aconteceu e tal. Então, uma necessidade de explicar e celebrar, às vezes um GIF não vai assim, substituir as suas palavras. Então, eu diria assim, toma um cuidado, porque a cultura da empresa, claro que vai ser um bom norte pra gente determinar, será que o GIF vai ficar informal demais? E mais do que isso, né, qual que é a intenção? Quando eu coloco um GIF, talvez seja reforçar o meu estilo, a minha autenticidade, e tá tudo bem em relação a isso, mas é também pensar qual que é o canal de comunicação para isso. Eu diria assim, né, tentando colocar em caixinhas, eu acho que tem muitas ferramentas de comunicação que já se valem das carinhas, reações, curtidas, mais até do que os e-mails. Não quero dizer que os e-mails não possam ter esse tipo de, enfim, de recurso, mas acho que vale a gente tentar, assim, sabe, distinguir para que eu uso o e-mail, para que eu uso um WhatsApp, por exemplo, para que eu uso uma ferramenta como o Equipe do Teams, né, para fazer uma interação mais espontânea no chat, ou para que eu uso também o Trello. Eu tenho usado o Trello para gestão de vários projetos e a gente meio que acordou entre as partes, né, envolvidas, que quando tiver só um ok, a gente manda um joinha. Mas a gente combinou isso, a ferramenta tá ali com esse joinha. Mas tem dia que eu falo, nossa, a pessoa fez tanta coisa que se eu mandar um joinha, parece que até diminui o trabalho dela. Então eu escrevo um pouco mais, sabe? E dedico pelo menos 1 minuto do meu dia para poder escrever alguma resposta que não seja só clicar um joinha. Então acho que vale a gente pensar na intenção, no contexto, nos canais de comunicação. E falando em canais, com a pandemia eu também vejo que as empresas buscaram fazer essa aproximação via internet, via outros canais. O que antes, por exemplo, como você falou do Outlook, tem o Teams, ele se tornou um canal de comunicação interna, uma vontade de chegar até o colaborador, né? E aí com isso, às vezes, eu mesma me perco. É tanta comunicação que às vezes eu não sei se eu faço um e-mail, se reafirmo no Teams, se aviso no WhatsApp, se no grupo do WhatsApp ou pessoalmente no privado, se eu responder no privado, às vezes, com contato de alguém, eu devo ou não. Como lidar com esses tantos canais de comunicação? E, de uma certa forma, ter a comunicação eficiente que a gente quer. E sabe que é interessante você falar isso, porque no livro tem a netiqueta, que é essa etiqueta da internet. E eu, enfim, explorei muito essa troca de e-mails, em especial porque era o grande canal aí que a gente tinha para uma comunicação mais formal. E agora é isso, assim, as pessoas estão usando sobreposição de canal. E isso é muito complicado, porque até soa como uma maior cobrança, parece que a gente tem que estar disponível o tempo todo, porque eu te mando e-mail, e te mando WhatsApp, e te cobro no chat. Então é muita forma de cobrança, digamos assim, quase um controle, mas é uma insegurança se recebeu ou não recebeu. E mais do que isso, né, por onde eu vou responder? Pelo primeiro que chegou? Pelo último que chegou? Então acho que a gente tem que lembrar, assim, qual que é a nossa intenção de fato, assim, eu quero uma resposta imediata e rápida, eu preciso de um canal de comunicação imediato e rápido, que não vai ser o e-mail. O e-mail tem uma velocidade de resposta diferente, tem um tempo até de preparação diferente. Então, eu diria assim, né, te respondendo sucintamente, primeiro, a gente tem que evitar a sobreposição de canais, porque isso confunde as pessoas. Nas equipes, eu acho que vale muito a pena a liderança fazer acordos. Gente, vamos combinar que no WhatsApp a gente concentra tais coisas, no e-mail tais coisas e no chat tais coisas? E combinar, isso pode ser co-construído também, o que é super valioso. E ao mesmo tempo saber que, eventualmente eu vou sobrepor o canal, mas é por uma questão de urgência, mas eu escolhi aquele canal, fica nele. Porque eu já passei por situações como, comecei a conversa no WhatsApp, a pessoa foi pro Instagram, aí ela voltou, eu falei, gente, mas onde a gente tá agora que eu não sei onde a gente tá? Então é esse cuidado que a gente precisa ter mesmo. E é natural, né, dessa novidade. Acho que a gente tá muito diante de novidades de linguagem, novidades de canais, novidade desse contexto de gestão híbrida e remota. Então tudo isso faz a gente se deparar com essas dúvidas e não tem um manual assim de como fazer super bem sucedido. Vai ter assim, como é que eu posso acordar, estabelecer boas práticas que façam sentido para minha equipe ou para a empresa que eu represento ou para as minhas intenções de comunicação também. E aí eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando a gente vai para o WhatsApp, que você manda uma mensagem e você não sabe se você pode ser direta, dando, por exemplo, até
prazo, informação, e a outra pessoa às vezes parece estar querendo conversar, puxando você, fala, olha, desculpa, então boa tarde. Às vezes você termina uma mensagem parecendo grossa, mas é porque você não está disponível naquele momento. Então, o que a gente fala, né, aquela comunicação assíncrona. Como lidar com uma comunicação assíncrona? Sabe que esse assíncrono, ele parece que a gente entra na conversa de repente e sai sem falar tchau, né? Porque tem mensagens que ficam ali, assim. Mas, de fato, essa comunicação assíncrona, quanto mais completa ela for, melhor. Porque eu não sei quando a pessoa pode me responder. E por mais que ela fique ali, de repente, 5 minutos trocando mensagem comigo, ela não tem, às vezes, 15 ou 20 minutos para trocar essas mensagens de forma síncrona, né? Estamos online ao mesmo tempo. Então, eu diria assim, mensagens assíncronas como o WhatsApp, que ele parece síncrono, mas ele não é. Ou então, quando a gente vai para esses chats, que as pessoas até estão lá verdinhas, né, disponíveis online, mas elas podem estar fazendo milhares de outras coisas. Então, nesse sentido, vale a pena fazer uma mensagem mais completa. Claro que as pessoas querem conversar às vezes, e aí você pode perguntar, você tem 5 minutos para conversar? O que acontece com muita frequência você tem 5 minutos? Aí a pessoa fala, tenho. Aí vem um monte de coisas que você fala, meu Deus, não são 5 minutos. Precisa marcar uma reunião, de fato, de meia hora para falar de tudo isso. Então, fazer essa análise criteriosa sobre qual que é a tua intenção e como é que você demanda da pessoa, se são 5 minutos reais, se são 30 minutos. E eu acho que, sem dúvida, a completude da informação é importante. Eu tenho visto muito, não sei se quem tá ouvindo a gente já passou por isso, de mensagens como, oi, aí você fica, e aí, o que eu faço? Aí eu respondo, oi, né, tudo bem? E aí a pessoa fica, tudo bem, você, até ela dizer o que ela precisa, foram, 5 minutos de troca de mensagem, assim, meio desnecessária. Então, a completude faz parte também da mensagem assíncrona, isso pros e-mails e também pro WhatsApp, por mais que ele dê a sensação de que estamos online o tempo todo. E aí eu até acho interessante como mudou. Hoje a gente pergunta, posso te ligar? Então, assim, isso é educado ou não é? Eu às vezes fico pensando, ligo direto? Não. Pergunto se posso ligar? O quanto que eu tô sendo, talvez, assim, muito cuidadosa, muito zelosa ou não? Então, assim, tô sendo um pouco atrás demais no meu papel da comunicação. Eu tenho essa dúvida, de verdade. Sabe que hoje em dia tem aquela brincadeira que ligação virou prova de amor, né? Porque ligar pra alguém é um negócio assim, né? Ligar pra falar parabéns, feliz aniversário, é um negócio que, nossa, gente, a pessoa realmente gosta muito de mim. Nossa! Então, a ligação, porque a ligação, ela vai tocar no que é mais valioso pra gente, que é o tempo hoje em dia. Então, a ligação, se ela for sucinta e rápida, dá para fazer a ligação sem fazer esse pedido de tempo. É que a gente sabe que tem ligações que, na verdade, são feitas como ligação, mas que são conversas um pouco mais alongadas. Aí vale a pena, de fato, fazer esse pedido de posso te ligar daqui uma meia hora, vamos marcar um horário pra gente poder conversar, nem que seja por telefone mesmo. É como se fosse marcar uma reunião aqui, né, nesse formato digital. Eu acho que vale algum cuidado. Acho que não vai ter uma resposta única, mas, assim, coisas muito urgentes que tem que ser resolvidas imediatamente e que são muito sucintas e rápidas, vale a pena uma ligação para pontuar a pessoa. Agora, entender também que nem sempre as pessoas vão atender. Uma pelo telefone seria desconhecido ou conhecido, outra porque as pessoas estão realmente com as agendas de reunião em reunião e pode ser que elas não estejam disponíveis, e compreender isso. Tem gente que parece que fica até magoada, né? Poxa, você não me atende. Eu falo, mas assim, eu também tô em um monte de outras coisas. E aí vira um bando de reclamação, assim, de poxas, né? E a gente acaba não se entendendo. Então, acho que vale ponderar, assim, os contextos são muito complexos hoje em dia. Então, avaliar, assim, quanto eu vou falar, quanto tempo eu vou demandar da pessoa. E nesse sentido, quanto mais tempo eu demando, algo valiosíssimo, mais eu preciso pedir o espacinho na agenda da pessoa mesmo. Então, é como se você tá me mostrando quanto que o tempo, ele é valioso. E o tempo tem que ser avaliado para cada situação. Não tornando pessoal a resposta do outro, uma vez que o outro tem uma complexidade maior que a gente nem sabe, né? Pra não ficar tanto puxa, né? Exato, porque aí cai no lugar do julgamento de, tá vendo, a minha informação é menos importante, se fosse importante pra ela tinha arrumado um tempo. Não é sobre isso, né? A agenda das pessoas é bastante complicada, cada vez mais, né, por N motivos, então não levar pro lado pessoal já é também uma boa estratégia de comunicação, senão a gente cria um muro sem saber o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, né, a pessoa não é obrigada, não deve também
justificar tudo e qualquer coisa. Eu não posso por causa disso, daquilo, conta toda a história. Não, eu não posso agora, depois a gente tenta conversar, né? E nesse sentido do tempo, também vale pro texto. Então, textos muito longos, aqueles, né, textos enormes, seja em áudio, seja em texto escrito, cada vez menos se valoriza isso. Claro que tem momentos que a gente precisa explicar alguma coisa, que seria de repente uma ligação, tô substituindo uma ligação por um áudio, mas também poder de síntese é importante nesses momentos. E os textos escritos cada vez mais se comprova que as pessoas leem muito rapidamente, na tela leem de forma muito escaneada, e isso demanda da gente uma habilidade de concisão que, assim, eu diria que é a cereja do bolo de qualquer texto, assim, sabe? Ser conciso, direto, sem ser agressiva, mas trazendo aquilo que realmente é relevante para outra pessoa ler e compreender, né? Exatamente. No livro você fala que a gente lê de forma escaneada como um F. A gente começa os primeiros parágrafos com atenção e o finalzinho não vai. E dessa forma, né, você dá uma sugestão que os e-mails estejam escritos com até 100, 150 palavras. Isso, exatamente. E com essa informação, a gente está cada vez mais disperso, né? Um F, na verdade, é uma dispersão na leitura de um texto. Porque às vezes, assim, quem faz o texto, quer seja um comunicado para muita gente, como departamentos que mandam comunicados, ou então a gente explicando mesmo um problema que tá, assim, nos tomando tempo e energia. A gente escreve muito às vezes, e muita informação que não é relevante para outra pessoa, é relevante pra gente. Agora, para tomada de decisão, ou então para entender, assim, qual que é a gravidade do problema, por que esse prazo é tão importante, de repente, assim, selecionar menos informação, aquela máxima da moda ajuda bastante, menos é mais. Também em comunicação, menos é mais. E aí a gente ser mais, assim, certeiro. Eu até brinco que é como a gente achar, assim, a agulha no palheiro, sabe? Se eu deixar a pessoa procurando, ela vai ficar procurando. Mas se eu falar, olha, a agulha tá aqui no meio do palheiro, então eu consigo saber o que você quer de mim, de fato. Porque as pessoas recebem muitas mensagens, não só os e-mails, mas também as mensagens no WhatsApp, os textos que a gente lê com tanta frequência, quantos textos a gente lê e fala, eu já li esse texto, não sei, né? Eu às vezes me pego assim, nossa, será que eu já li? Porque é tanta coisa, a gente não registra tanta informação assim. Então é importante realmente, assim, entender esse contexto de volume de informação, volume de palavras, de textos e ser mais certeiro. Esse número de 100, 150 palavras, eu até falo assim no livro que é um número que eu fui vendo com o tempo também. Eu vi muitos e-mails nas atividades que eu proponho para as pessoas, e-mails que tinham 300 palavras, que puderam ser escritos em 100, 150, mantendo a consistência da informação, mas tirando tudo que é acessório, aquilo que não é necessário para explicação. Já vi textos de 150 virarem textos de 70 palavras. Então, claro que eu falo, não é para ficar assim, né, maluco contando palavra, mas olhar com cuidado, fazer aquela revisão final, não procurando o erro de português, mas tentando ver, será que eu preciso escrever isso? Até uma pergunta que eu tenho feito assim, recentemente é, isso tá a serviço de quem? Tá a serviço da minha pessoa, da minha identidade, de mostrar o quanto eu sei, ou tem a ver com o que a pessoa tem que saber para tomar uma decisão ou para estar ciente do que está acontecendo. Então tá a serviço de quem essa informação? Se tá a serviço da outra pessoa e de mim também ao mesmo tempo, mantém. Agora, se tá só a serviço de si mesmo, si mesma, não vale a pena. Quase que como um diário, né? Contando toda a sua informação e não era necessário para outra pessoa. E aí você traz no livro vários exemplos práticos, né? De e-mails que poderiam ter sido... E você mostra o outro lado, vamos dizer, o como estava e como ficou. Eu queria que você nos trouxesse algum caso, alguma história, assim, tanto positiva quanto negativa, fica a seu critério, se foi solucionado ou não também, das empresas em comunicação corporativa, para nos dar exemplos mesmo, assim... Como é que solucionou? O que foi feito e, enfim, qual canal que foi utilizado? Um dos exemplos que eu mais gosto que tá no livro, né, é um livro, eu falo que até assim, um exemplo que eu tô apegada a ele. Eu quero tentar tirar dos cursos, mas eu sou super apegada, já tenho bons anos, mas é um comunicado de mudança de política para estacionar o carro na empresa. E, na verdade, não foi retirado esse benefício, só ia alterar o endereço e era para assim, para frente da empresa. Então a pessoa tinha que, em vez de parar no próprio prédio e subir o elevador, ela tinha que atravessar a rua, né? Tinha que parar num outro local e atravessar a rua. Enfim, o texto foi escrito de uma forma super prolixa e contando detalhes de muitas coisas e com informações que não eram tão relevantes. Então tinha assim, num raio de 2 quilômetros, encontramos um local quase em frente à sede da empresa. E aí eu falo, gente, quando a pessoa lê 2 quilômetros, e eu dou esse exemplo há muitos anos, todo mundo fala, meu Deus, 2 quilômetros, vou ter que pegar uma van, sei lá, para ir para a empresa. E na verdade era coisa de 150 metros. Então eu falei, bom, para que colocar
colocar os 2 quilômetros e se colocar, então coloca num raio de 2 quilômetros, encontramos um local em frente à sede a 150 metros da porta, que é, então ufa, que bom, né? Então esse é um exemplo que eu acho bem emblemático, até porque quando a empresa mudou para a sede, né, para o local, foi feito um café com o presidente, né, com todas as honrarias, e quando vem uma mudança de política, é enviado por um canal como esse, que é um e-mail para todo mundo. Então acho que vale realmente a gente tomar cuidado não só com como escreve uma notícia que vai impactar a vida das pessoas, mas o quanto a liderança tá ali na frente também, sabe? Para se posicionar, para falar. Recentemente, quase nem tão recentemente, mas assim, quando começou a pandemia, nós vimos um exemplo muito, muito importante que eu tenho usado nos cursos, não tá no livro, que foi o e-mail que foi informado para, enfim, toda a empresa do Airbnb, que haveria uma demissão em massa, então 1/4 da empresa foi demitida, e o que se vê naquele e-mail é uma aula de comunicação, sabe? A liderança lá à frente, o CEO da empresa, explicando os critérios de seleção para demitir, para manter, qual que é a estratégia da empresa também para manter ou não manter as pessoas, e muito cuidado, sabe? Uma linguagem que coloca essa pessoa assim, eu tô chateado, eu tô triste com essa notícia, mas eu tô aqui para contar para vocês, eu vou fazer um café com o presidente daqui a alguns dias para tirar as dúvidas de vocês. Eu sempre falo para os alunos e para as alunas, gente, é o tipo do e-mail que a gente tem que olhar como uma aula de comunicação, assim, de acessibilidade, da pessoa tomar cuidado com como vai escrever, preparação para escrever, não foi feito do dia para noite, e sem dúvida, assim, recursos que vão fazendo com que a pessoa leia. Esse exemplo especial do Airbnb é um texto enorme, é um e-mail gigantesco, a leitura em F, então você fala, meu Deus do céu, como que isso funciona? Mas cada começo de parágrafo tem uma informação interessante, tem partes do texto também que vão dando a atenção, né, de volta para as pessoas. Então é um exemplo mais recente, que não tá no livro, que é super emblemático, assim, de uma boa comunicação. E aí eu fiquei com uma dúvida, dá pra gente fazer um storytelling num texto de e-mail? Dá pra gente jogar vamos dizer, estratégias mesmo, tal qual uma palestra ou num e-mail, pra puxar esse F maior, como você acabou de falar, pra conseguir ler, eu consigo puxar num emotivo ou numa introdução nos e-mails? Dá. Aí tem uma diferença, né? A gente tem que pensar assim, quais são os tipos de e-mails? Então, e-mails corriqueiros do dia a dia, para resolução de problemas, para fechamento de negócios, para interface entre áreas, muitas vezes são e-mails bem curtos, então eles não têm tanto espaço assim para o storytelling, mas ele tem sim um espaço para estratégia. Como é que eu começo? Como é que eu destaco o prazo? Como é que eu mobilizo a pessoa fazendo o meu prazo, de repente, né? Para usar argumentação e persuasão. Agora, em textos maiores como esses que são comunicados para toda a empresa, esse caso do CEO do Airbnb, que eu diria que é quase um roteiro de um vídeo, assim, sabe? Tamanho é o texto. São textos que realmente têm um storytelling muito presente. Tem um e-mail também do mesmo ano de 2020, do lançamento da cerveja Puro Malte, da Ambev, e o CEO também fez um texto, eu falo que é o CEO em conjunto com muita gente, eu acho, né? Assim como o caso do Airbnb, esses textos são feitos a muitas mãos, e é um exemplo de um texto que também tem muito storytelling. Ele conta de uma viagem, do sorvete de Okinawa, para falar da cerveja. Então tem toda uma história ali presente. Então é uma questão até legal, Júlia, de colocar. Cabe sim técnica de storytelling nos e-mails, mas são esses e-mails que demandam mobilização, que vão gerenciar crises, ou que vão trazer uma mudança que impacta a vida das pessoas, mudança de comportamento, de mindset, enfim, vale a pena colocar assim também. E aí, com a pandemia, o livro foi lançado em 2020. Você vê alguma atualização ou alguma mudança por conta do cenário dentro do que a gente tem do livro? O que você acha que daria para explorar mais? Olha, sabe que valeria a pena incluir esses 2 exemplos, aliás, que são exemplos que eu tenho usado muito nos meus cursos. Claro que eu tive que remodelar muita coisa do curso para trazer exemplos mais próximos da realidade das pessoas também. Então, daria para ter mais exemplos ainda no livro, que era sempre a minha pretensão, né, de colocar esses exemplos de antes e depois. Então, assim não tá legal, como é que fica melhor? E acho que também tem aí essas questões dos canais, né? Então, claro que eu foquei muito nos e-mails, porque ele era o principal canal, o WhatsApp ainda era meio tímido, ou era muito mais informal, muita empresa até nem dizia para usar o WhatsApp. Algumas mantêm essa prerrogativa, tem dito, né, não vai usar o WhatsApp porque tem informação confidencial, porque a gente não quer abrir precedente para horas extras. Então, tem empresas que eu atendo que estão nesse lugar
também de não usar o WhatsApp, mas a gente vê justamente, né, chats no Teams, que eram coisas que as pessoas nem usavam tanto assim, tem usado bastante, ou essas ferramentas até de interface, como o Trello, o Slack, o próprio Teams. Como é que eu escrevo ali, endereço uma ação para um colega numa equipe colaborativa? Então, acho que daria para ter esses incrementos, a parte do que a gente viu aí na pandemia, e até discutir exemplos até mais informais dos e-mails. Eu tenho visto bastante informalidade. Com a pandemia eu tenho visto muito: oi, tudo bem? Como é que você tá? Parece que um primeiro parágrafo, às vezes, de contar um pouquinho como tá, sabe? Para trazer essa proximidade que a gente tá muito distante. Então tem algumas sutilezas aí, algumas coisas significativas dos canais que valeria a pena aí uma atualização, uma versão 2 ou comunicação eficiente, outros canais, assim, para que a gente pudesse, enfim, entender essa complexidade, né, da comunicação eficiente, não só na escrita, mas também na fala. Interessante. E aí eu te pergunto também, eu vejo que você trouxe a comunicação eficiente nos e-mails com foco em comunicação corporativa nas empresas. E as empresas também estão mudando de cultura, de formato, desde o home, do quantitativo de pessoas, né? Unicórnio, startup, enfim. Me explica se essas mudanças de uma empresa tradicional, de modelos de gestão, para essas empresas um pouco mais com modelos ágeis, com mais enxutas, enfim, startups que começam pequenas e já crescem logo, tem alterações na sua comunicação. Como é uma comunicação eficiente com essas mudanças de gestão e de modelo de empresa? Eu acho que o grande ponto que muda é mais, talvez, espontaneidade. Eu vejo mais isso, assim, nessas startups ou empresas menores, que tem uma cultura mais ágil mesmo, ou até mesmo, assim, como marca, essa informalidade, porque até não combina, é muito digital para ser tão formal, então parece que não tem essa combinação tão coerente, né, de ser super formal nesse mundo digital. Então, acho que tem, sim, essa mudança, né, o espontâneo, uma linguagem espontânea, até assinatura, já vi assinatura com meio que assim, caricatura do funcionário, ou então com várias fotos do funcionário brincando, assim, né, de diferentes maneiras. Tenho visto muito mais cores presentes em empresas que são seculares e que agora usam mais cores para sua própria identidade visual. Então, isso também passa pela linguagem, as cores que são usadas, as fontes que são usadas. Então, tudo isso vai compondo essa visão mais informal, mais próxima, mais moderna, de certa maneira. E, então, acho que sim, tem essa mudança. O corporativo não é um corporativo, já eram muitos corporativos, mas ainda tinha um modelo que parece, assim, né, mais alcançável. E eu tenho visto até empresas públicas que são, na minha opinião, mais formais do que as demais, que também têm experimentado esse lugar de menos formalidade, mantendo credibilidade, mantendo consistência, como tantos outros tipos de empresas mantêm sua credibilidade, consistência, resultados, mas que acabam, assim, querendo se questionar: será que a gente precisa escrever dessa forma nesses canais todos? Será que não dá pra gente mudar alguma coisa? Se eu quero uma cultura mais colaborativa, mais inclusiva, mais diversa e mais ágil, como é que eu posso também transbordar isso para a linguagem nas trocas do dia a dia e nos comunicados mais oficiais também? Então, tudo isso vai contribuir, né, para essa mudança que a gente está vendo aí. Cada vez mais eu venho falando de linguagem inclusiva também nas empresas, um assunto que não está no livro, mas que é muito presente hoje em dia. Então, se a gente vai usar todes, obrigade, se a gente vai usar que tipos de palavras para não denotar preconceito. Então, tudo isso tá nesse caldeirão, eu diria, de coisas que estão fervendo na sociedade e que também vão passar para os textos, falar dos escritos, passam pela língua e pela linguagem e que, enfim, estão aí no radar de muitas empresas. Muito legal. E aí, então, assim, fechando um pouco, eu te agradeço muito o seu tempo. Eu queria que você nos desse uma frase, assim, um pensamento que você pudesse passar para um colaborador ou para um CEO. Se você tivesse, assim, se fosse fechar uma frase para oferecer uma comunicação eficiente, qual seria a dica? Olha, de forma bem sintética, eu acho que, assim, tenha um olhar estratégico. Acho que isso é fundamental, assim, adeque a sua linguagem a partir do que você olhar, né, da estratégia, do contexto, porque senão a gente acaba fazendo tudo do mesmo jeito. A gente escreve do mesmo jeito no WhatsApp, na rede social, no e-mail, mas não é do mesmo jeito. A gente tem que saber olhar estrategicamente, adequar o contexto e saber qual é a intenção que eu quero passar. Então, não sei se foi muito concisa, mas essencialmente
realmente acho que assim, olhar de forma estratégica é uma forma da gente conseguir dar conta dessas habilidades tão complexas de comunicação. Puxa, te agradeço o seu tempo, Vivian. Fica aqui a dica. Quem quiser conhecer um pouco mais do livro Comunicação Eficiente, está disponível no Amazon. E a gente tem o resumo do livro aí no Expresso. Então, fica até a próxima. A gente vem aí depois com o Shot de Sexta. Obrigada. Um beijo, obrigada.